O presidente do banco apontou o dedo para ele e gritou: "Fora daqui!" Todos riram do velho humilde com aquela pasta velha. Mas quando abriram aquela pasta, ninguém mais conseguiu olhar na cara dele. Eugênio empurrou a porta de vidro do Banco Imperial e sentiu o ar gelado bater no rosto. O contraste era brutal. Lá fora, o sol de meio-dia queimava a cidade inteira. Ali dentro, tudo parecia calculado para afastar quem não pertencia àquele mundo. O chão brilhava tanto que refletia as luzes do teto. O silêncio era quebrado apenas pelo som suave de uma música que ele não reconhecia. Cheiro de perfume caro, misturado com couro fino, dominava o ambiente. Ele deu alguns passos devagar, ajeitando a pasta de couro desgastada que carregava debaixo do braço. A pasta tinha marcas de tempo, vincos profundos, fivela enferrujada. Mas Eugênio segurava aquele objeto como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Porque era. Marcelo, um dos seguranças, viu o idoso entrando e cutucou o colega Túlio com o cotovelo. Os dois trocaram olhares que diziam tudo sem precisar falar nada. Túlio soltou uma risadinha baixa e sussurrou algo que Eugênio não conseguiu ouvir direito, mas sabia exatamente o tipo de coisa que era. "Deve ter entrado no lugar errado", Marcelo disse, não tão baixo quanto achava que estava falando. "Ou tá procurando o banheiro público", Túlio completou. E os dois riram. Eugênio fingiu que não ouviu. Já tinha passado por isso tantas vezes na vida que aprendeu a blindar o coração contra esse tipo de veneno. Continuou andando até chegar na recepção, onde Lúcia digitava algo no computador com cara de quem estava fazendo a coisa mais importante do mundo. "Bom dia", Eugênio disse com aquela voz mansa de quem não tem pressa e não tem raiva de nada. Lúcia nem levantou os olhos. Continuou digitando como se ele fosse vento passando. Um cliente bem vestido chegou logo atrás de Eugênio e ela imediatamente parou tudo o que estava fazendo para atender. "Senhor Augusto, que prazer vê-lo novamente. Como posso ajudar?" O homem foi atendido com toda a atenção do mundo enquanto Eugênio ficava ali parado, invisível, segurando sua pasta velha e sua dignidade. Quando o cliente foi embora, Lúcia voltou a digitar. Eugênio esperou mais alguns segundos e tentou novamente. "Moça, por favor, preciso falar sobre um assunto importante." Dessa vez ela olhou, mas o olhar não tinha nada de gentil. Era aquele tipo de olhar que mede a pessoa de cima a baixo e decide em 2 segundos se vale a pena gastar tempo ou não. "O senhor tem conta aqui?" Ela perguntou com um tom que já deixava claro que achava que a resposta seria não. "Tenho, e preciso resolver algo urgente." "Urgente?" Ela repetiu a palavra como se fosse piada. "O senhor pode me dar o número da conta?" Eugênio abriu a boca para responder, mas nesse momento Fábio, o gerente, passou perto da recepção. Viu a cena e parou. Olhou para Eugênio, depois para Lúcia e fez um gesto discreto com a cabeça. Um gesto que queria dizer: "Não perde tempo com isso." Lúcia entendeu na hora. "Senhor, o banco está muito cheio hoje. Vai ter que voltar outro dia." "Mas não tem ninguém na fila." Eugênio observou com calma. "Tem compromissos agendados." "O senhor não agendou, então não posso atender agora." "Posso agendar então?" "Sistema tá fora do ar." A mentira saiu tão rápida que ela nem precisou pensar. Eugênio olhou ao redor. Havia algumas poltronas na área de espera. Clientes bem vestidos, sentados, mexendo em celulares caros, esperando serem chamados. Ele caminhou até lá e sentou numa das poltronas do canto. A pasta ficou no colo dele, as mãos descansando em cima como se estivesse protegendo algo sagrado. "Posso esperar até alguém poder me atender", ele disse simplesmente. Fábio trocou outro olhar com Lúcia. Esse tipo de situação era exatamente o que eles não queriam. Um homem assim, sentado naquele ambiente, estragava a imagem que o banco cultivava. Clientes importantes podiam ficar incomodados. Podiam até ir embora. Uma mulher elegante entrou no banco nesse momento. Cabelo impecável, bolsa que custava mais que um carro popular. Ela olhou para Eugênio sentado ali e franziu a testa. Não disse nada, mas a expressão dizia tudo. Fábio correu até ela com aquele sorriso profissional que ligava e desligava conforme a pessoa. "Dona Patrícia, seja bem-vinda. Já está tudo preparado para a senhora." "Tá." Enquanto a levava para uma sala privativa, ele lançou mais um olhar de reprovação para Eugênio.
O idoso continuava ali, quieto, com a pasta no colo, olhando para o nada. Não estava incomodando ninguém. Não estava fazendo barulho. Só existia. E aparentemente isso já era incômodo o suficiente. Túlio se aproximou devagar. Senhor, o banco é só para clientes. Eu sou cliente. Então por que está sentado aí? Estou esperando ser atendido. Já falaram que não pode atender hoje. Posso esperar. Túlio bufou irritado e voltou para o posto dele. Sussurrou algo para Marcelo, que balançou a cabeça concordando. A situação estava começando a chamar atenção. Outros clientes olhavam de soslaio, curiosos, incomodados, constrangidos. Uma hora se passou. Eugênio continuava ali. Não mexia no celular porque não tinha. Não folheava a revista porque não tinha interesse. Apenas ficava sentado, com aquela paciência infinita de quem aprendeu na vida que algumas coisas exigem tempo e que dignidade não se perde por esperar. Lúcia atendia todo mundo que chegava, menos ele. Fábio passava pelo saguão várias vezes. Nunca olhava na direção dele. Era como se tivessem decidido que, ignorando, ele eventualmente desistiria e iria embora. Mas Eugênio não ia embora. 2 horas se passaram. A agência começou a ficar mais cheia com o movimento do meio-dia. Executivos entrando e saindo. Todos bem vestidos. Todos apressados. Todos sendo atendidos com máxima atenção. E ali, naquela poltrona do canto, um idoso com pasta velha que ninguém queria ver. Que situação constrangedora. Uma cliente comentou baixo para outra enquanto esperavam serem chamadas. Por que ninguém faz nada? Deve ser algum confuso, coitado. Mas deixar ali daquele jeito... A conversa morreu quando Fábio passou perto. Ninguém queria se envolver. Todo mundo fingia que não estava vendo, mas estava. E o desconforto crescia a cada minuto. Eugênio apertou levemente a pasta. Dentro dela, documentos que podiam mudar tudo. Documentos que guardava há tanto tempo, esperando o momento certo. Andressa sempre dizia que verdade tem hora certa para aparecer. Que não adianta forçar, que quando for o momento, todos vão saber. Você vai lá testar, amor. Ela tinha pedido naquela última conversa que tiveram. Vai ver se o que construímos ainda existe, se ainda tem respeito por gente simples. Ele prometeu. E estava ali cumprindo. Marcelo se aproximou novamente, dessa vez com um tom mais firme. Senhor, vou ter que pedir para o senhor se retirar. Está incomodando os clientes. Não estou fazendo nada. Está ocupando espaço. Espaço de quem? As poltronas estão vazias. Não importa. Precisa sair. Eugênio olhou nos olhos do segurança. Havia cansaço naquele olhar. Não era cansaço de corpo. Era cansaço de alma. Cansaço de ser tratado como menos. Mas também havia algo mais forte que o cansaço. Havia propósito. Não vou sair até ser atendido, ele disse com uma firmeza que fez Marcelo recuar um passo. Nesse momento, a porta da sala da presidência se abriu. Ricardo Mendes saiu acompanhado de 3 pessoas bem vestidas. Investidores importantes que estavam visitando o banco. Ele ria alto, gesticulava. Exalava aquela confiança de quem nunca foi tratado como menos na vida. Quando seus olhos cruzaram com a cena do idoso na poltrona, a risada parou. O rosto dele mudou completamente. E Eugênio soube que a tempestade estava prestes a começar. Ricardo Mendes tinha aquele tipo de presença que fazia as pessoas se virarem quando ele entrava em um lugar. Não era pela simpatia. Era pelo poder que emanava de cada gesto, cada palavra, cada olhar. Ele comandava o Banco Imperial havia 15 anos e construiu uma reputação de homem duro, que não tinha tempo para sentimentalismos. Resultados eram a única linguagem que ele entendia. Naquela tarde, estava acompanhando 3 investidores de uma holding internacional. Gente importante que podia injetar milhões no banco. Ele precisava impressionar. Precisava mostrar que sua instituição era sofisticada, moderna, eficiente. Um lugar onde apenas os melhores eram bem-vindos. Como podem ver, Ricardo gesticulava enquanto caminhava pelo saguão. Mantemos os mais altos padrões de excelência em todos os aspectos, desde a arquitetura até o perfil dos nossos clientes. Os investidores acenavam, satisfeitos. Um deles, um homem de origem alemã chamado Klaus, observava tudo com atenção meticulosa.
Estava avaliando cada detalhe antes de tomar a decisão final sobre o investimento. Foi quando Fábio viu a oportunidade perfeita para resolver o problema que estava incomodando a agência há mais de 2 horas. Ele se aproximou do grupo com aquele sorriso profissional e sussurrou algo no ouvido de Ricardo, mas alto o suficiente para todo mundo ouvir. Presidente, desculpe interromper, mas temos uma situação constrangedora ali. Apontou discretamente para Eugênio. Esse senhor está ocupando o espaço há horas e se recusa a sair. Ricardo seguiu a direção do dedo de Fábio e seus olhos encontraram Eugênio. O idoso estava sentado com a pasta no colo, olhando para frente com aquela tranquilidade que irritava ainda mais. Há quanto tempo ele está aí? Ricardo perguntou sem esconder o incômodo na voz. Mais de 2 horas. Já pedimos educadamente para se retirar, mas ele insiste em ser atendido. Klaus franziu a testa. Ele não é cliente? Diz que é. Fábio respondeu com um sorriso cínico. Mas o senhor sabe como é. Aparece cada tipo por aqui. Ricardo não gostou nada daquela situação. Estava tentando fechar um negócio importante e tinha um velho teimoso estragando a imagem que queria passar. Sem pensar 2 vezes, caminhou direto até Eugênio. Os investidores seguiram atrás, curiosos. Outros clientes perceberam o movimento e pararam para assistir. O clima ficou tenso em segundos. Senhor, Ricardo parou na frente de Eugênio com os braços cruzados. Posso saber o que está fazendo aqui? Eugênio levantou os olhos devagar. Havia cansaço naquele olhar, mas também uma calma que deixava claro que ele não tinha medo de nada. Vim resolver um assunto, estou esperando ser atendido. Esperando? Ricardo soltou uma risada seca. O senhor sabe onde está? Sei, no Banco Imperial. E acha que pode simplesmente sentar aqui e ocupar espaço como se fosse sala de espera de posto de saúde? A comparação arrancou risinhas de alguns funcionários que estavam observando de longe. Eugênio não respondeu. Apenas continuou olhando para Ricardo com aquela serenidade irritante. Que tipo de assunto o senhor quer resolver? Ricardo perguntou com deboche evidente na voz. Uma transação. Um valor significativo que precisa ser movimentado. A palavra significativo provocou outra onda de risos. Fábio cobriu a boca para disfarçar, mas não conseguiu. Lúcia virou o rosto, os ombros tremendo com a risada contida. Até alguns clientes sorriram discretamente. Ricardo olhou para a pasta velha que Eugênio segurava e balançou a cabeça, incrédulo. Valor significativo? Senhor, o senhor sabe quanto é um valor significativo para este banco? Sei. Sabe mesmo? Consegue ler números grandes ou precisa que alguém explique devagar? A pergunta foi como um tapa na cara de Eugênio. Questionar se ele sabia ler era rebaixá-lo ao nível mais baixo possível. Era dizer que ele era menos que gente. Alguns clientes ficaram constrangidos. Uma senhora desviou o olhar. Um rapaz mexeu no celular, fingindo que não estava vendo nada. Mas tinha alguém que não estava rindo. Daniela Ferreira, uma das investidoras do grupo de Klaus, observava tudo com uma expressão que ia ficando cada vez mais incomodada. Ela conhecia a humilhação quando via. Tinha crescido em família simples e sabia exatamente como doía ser tratada como inferior só pela aparência. Ricardo, ela tentou intervir suavemente. Talvez possamos resolver isso de forma mais discreta. Não precisa se preocupar, Daniela. Ricardo respondeu sem tirar os olhos de Eugênio. Isso vai ser resolvido agora mesmo. Ele se virou para os seguranças e fez um gesto impaciente. Marcelo, Túlio, por favor, acompanhem este senhor até a saída. Não vou sair sem ser atendido. Eugênio disse com aquela voz mansa que contrastava com a tensão ao redor. Não vai sair? Ricardo deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal do idoso. O senhor acha que pode me desafiar? Acha que pode entrar no meu banco e me dizer o que vai ou não vai fazer? Não estou desafiando ninguém. Só quero resolver meu assunto. Que assunto? Que valor significativo? Quanto o senhor tem aí nessa pasta velha? 50 reais? 100? Eugênio apertou levemente a pasta, mas não respondeu. A humilhação estava crescendo e ele sabia. Todos ao redor estavam assistindo um homem poderoso destruir um idoso indefeso com palavras. E ninguém fazia nada. Sabe qual é o problema com gente como o senhor? Ricardo continuou, a voz subindo um tom. Vocês não sabem qual é o lugar de vocês.
Acham que podem entrar em qualquer ambiente e serem tratados como reis. Mas não é assim que funciona. Tem lugares para cada tipo de pessoa, e o lugar do Senhor não é aqui. Fábio começou a bater palmas devagar. Lúcia se juntou. Em segundos, vários funcionários estavam aplaudindo. Alguns clientes também, mais por constrangimento que por concordar. O aplauso ecoou pelo saguão como se Ricardo tivesse feito algo heróico. Fora daqui! Ricardo apontou para a porta com uma autoridade que não deixava espaço para discussão. Agora, antes que eu chame a polícia por invasão de propriedade. O silêncio que seguiu foi pesado como concreto. Eugênio olhou ao redor. Viu os rostos de quem aplaudia. Viu os rostos de quem desviava o olhar por vergonha. Viu funcionários satisfeitos por terem um líder tão firme. Viu clientes que concordavam em silêncio com a expulsão. Mas também viu Daniela. E nos olhos dela havia algo diferente. Havia indignação. Havia dor. Havia alguém que entendia que aquilo estava errado. Eugênio baixou a cabeça. Por um momento pareceu que ia se levantar e ir embora derrotado. Os ombros curvaram. As mãos apertaram a pasta com mais força. Marcelo e Túlio já estavam se aproximando para escoltá-lo até a saída. Mas então Eugênio levantou a cabeça novamente. E algo mudou. Não era raiva. Não era desafio. Era uma força silenciosa que vinha de um lugar muito profundo. Uma força que dizia que ele não ia desistir. Que tinha uma razão para estar ali que era maior que toda aquela humilhação. Não vou sair, ele repetiu. Dessa vez com uma firmeza que fez Ricardo dar um passo atrás instintivamente. Como é? Eu disse que não vou sair. Vou ficar aqui até ser atendido. Até resolver o que vim resolver. Podem chamar quem quiserem. Podem me humilhar o quanto quiserem. Mas não vou sair. O saguão inteiro ficou em silêncio. Ninguém esperava que o idoso resistisse. Ninguém esperava que ele enfrentasse um presidente de banco na frente de todo mundo. Havia algo naquela resistência que era ao mesmo tempo frágil e incrivelmente forte. Ricardo sentiu o sangue subir. Aquilo era um desafio direto à autoridade dele. Na frente de investidores internacionais. Na frente de clientes importantes. Na frente de toda a equipe. Ele não podia deixar passar. O senhor acabou de cometer um erro grave, Ricardo disse entre dentes. Um erro que vai se arrepender. Já me arrependi de muitas coisas na vida, Eugênio respondeu com aquela calma desesperadora. Mas estar aqui cumprindo uma promessa não é uma delas. A palavra promessa ficou ecoando no ar. Tinha peso, tinha significado. Daniela percebeu. Klaus percebeu. Algumas pessoas perceberam que aquilo não era teimosia de velho confuso. Era algo maior. Que promessa? Daniela perguntou antes de conseguir se controlar. Eugênio olhou para ela. Por um segundo pareceu que ia responder, que ia contar tudo ali mesmo. Mas então apertou os lábios e voltou a olhar para a pasta no colo. Uma promessa que fiz para a pessoa mais importante da minha vida. E naquele momento, mesmo sem entender direito, todos ali sentiram que estavam prestes a testemunhar algo muito maior do que imaginavam. A tensão no saguão era tão densa que parecia difícil respirar. Eugênio permanecia sentado com a pasta no colo, enquanto Ricardo esperava uma reação. Os seguranças estavam a poucos passos, prontos para intervir. Funcionários e clientes assistiam como se estivessem vendo um filme cujo final ninguém conseguia prever. Já que o senhor não quer sair por bem, Ricardo disse com frieza calculada. Vou ter que tomar medidas mais sérias. Marcelo, Túlio, removam este senhor das instalações. Agora. Os dois seguranças se aproximaram devagar. Marcelo estendeu a mão para tocar no ombro de Eugênio, mas antes que conseguisse, o idoso falou com uma voz que tremeu pela primeira vez. Ela trabalhou aqui. A frase saiu tão baixa que quase ninguém ouviu. Marcelo parou com a mão no ar. Ricardo franziu a testa. O quê? Minha esposa, Andressa. Ela trabalhou neste banco há muitas décadas. Fábio soltou uma risada seca. Claro que trabalhou. Mas uma história inventada. Não é história, Eugênio respondeu. E pela primeira vez desde que chegou ali, suas mãos tremeram levemente sobre a pasta. Ela limpava os banheiros, passava pano no chão que vocês pisam todo dia, trabalhava de madrugada para ninguém ver. O saguão ficou em silêncio. Tinha algo na voz dele que cortava diferente agora.
Não era mais só calma. Era dor. Era memória viva de algo que doía tanto que nem o tempo conseguiu curar completamente. Andressa tinha 17 anos quando começou aqui. Ele continuou, os olhos fixos na pasta. Precisava ajudar a família. Acordava às 3 da manhã, pegava 2 ônibus, chegava antes de todo mundo e saía quando a agência abria. Daniela deu um passo à frente sem perceber. Alguma coisa naquela história estava tocando nela de forma profunda. Um dia, Eugênio continuou, a voz falhando. Ela estava limpando o salão quando um gerente chegou cedo. Ele viu aquela menina simples e perguntou o que ela estava fazendo ali. Quando ela explicou que trabalhava na limpeza, ele riu. Riu na cara dela e disse que gente como ela nunca ia ser nada na vida. Que ia passar a vida inteira limpando sujeira dos outros. Ricardo mudou o peso de uma perna para outra, desconfortável. A história estava ficando pessoal demais. Ela chegou em casa chorando naquele dia, Eugênio disse, e agora as lágrimas começavam a se formar nos cantos dos olhos dele. Eu tinha 19 anos. A gente tinha acabado de começar a namorar. Ela me contou tudo. Disse que se sentia menos que nada. Que nunca ia conseguir ser respeitada porque nasceu pobre. As mãos dele apertaram a pasta com mais força. Eu prometi para ela naquele dia que um dia a gente ia voltar nesse banco. Que ela ia entrar aqui sendo tratada como rainha. Que nunca mais ninguém ia fazer ela se sentir pequena. Fábio e Lúcia trocaram olhares desconfortáveis. A história estava começando a pesar no ar. Trabalhamos juntos durante anos, Eugênio continuou. Construímos tudo do zero. Eu na lavoura, ela ajudando em tudo. Criamos nossos filhos. Vencemos na vida não porque tivemos sorte, mas porque acordávamos quando todo mundo dormia e dormíamos quando todo mundo já tinha desistido. Ele finalmente levantou os olhos e olhou diretamente para Ricardo. E sabe o que Andressa sempre dizia? Que sucesso não era sobre dinheiro. Era sobre dignidade, sobre poder olhar no espelho e saber que você trata todo mundo com respeito, independente de como estão vestidos. Ricardo abriu a boca para responder, mas não saiu som nenhum. Tinha algo naquela história que estava desarmando completamente a arrogância dele. Quando ela ficou doente, Eugênio disse, e agora a voz realmente quebrou. Nos últimos dias que tivemos juntos, ela me fez prometer uma coisa. Daniela sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto sem conseguir controlar. Ela não sabia para onde aquela história ia, mas já estava sentindo cada palavra como se fosse uma flecha direto no coração. Ela disse, amor, você lembra do dia que fui humilhada naquele banco? Eu respondi que lembrava. Aí ela pediu, volta lá por mim. Volta lá vestido simples, do jeito que eu ia trabalhar. Vê se as pessoas mudaram. Vê se o mundo ficou melhor. Vê se hoje eles tratariam aquela menina de 17 anos com dignidade. O silêncio era ensurdecedor. Eugênio abriu a pasta com mãos trêmulas. De dentro dela, caíram algumas fotografias antigas. Ele pegou uma e estendeu para Ricardo, mas foi Daniela quem se aproximou e pegou primeiro. A foto mostrava uma menina muito jovem, de uniforme de limpeza, sorrindo timidamente para a câmera. Por trás dela, era possível ver o interior do Banco Imperial, décadas mais novo, mas reconhecível. No verso da foto, estava escrito com letra delicada, Andressa, primeiro dia de trabalho, 1978. Daniela segurou aquela foto e sentiu o mundo girar. Ela olhou para a menina na imagem, olhou para Eugênio, e alguma coisa se conectou na mente dela de uma forma que ela não esperava. Meu Deus! Ela sussurrou. O que foi? Klaus perguntou, vendo a palidez no rosto dela. Daniela não conseguia falar. Continuava olhando para a foto como se tivesse visto um fantasma. Então ela procurou na bolsa, tirou a carteira e de dentro da carteira tirou outra foto, muito mais antiga, muito mais desgastada. Era a mesma menina, a mesma Andressa. Essa mulher, Daniela disse com a voz embargada, salvou minha mãe. O saguão inteiro pareceu parar de respirar. Como? Eugênio perguntou, se levantando pela primeira vez. Minha mãe, Daniela começou a explicar, as lágrimas escorrendo livremente agora. Trabalhou neste banco também. Na mesma época, ela era faxineira igual a Andressa. Ricardo ficou pálido. Fábio deu um passo para trás.
A história estava tomando um rumo que ninguém imaginava. Um dia, Daniela continuou, minha mãe passou mal durante o trabalho. Era madrugada. Não tinha ninguém no banco. Ela teve uma crise séria e estava sozinha. Foi Andressa quem ficou com ela. Quem ligou para a emergência. Quem segurou a mão dela até a ajuda chegar. Eugênio sentiu as pernas bambearem. Sua mãe, como era o nome? Conceição. Conceição Ferreira. Dona Conceição. Eugênio sussurrou com reverência. Andressa nunca esqueceu dela. Falava dela com carinho. Dizia que eram amigas de madrugada. Daniela desabou a chorar. Minha mãe também nunca esqueceu. Passou a vida inteira dizendo que devia a vida para aquela menina que trabalhou ao lado dela. Ela partiu faz 5 anos. A última coisa que me pediu foi para encontrar Andressa e agradecer. O chão pareceu se abrir debaixo dos pés de Ricardo. A história tinha deixado de ser sobre um velho teimoso. Era sobre 2 mulheres que limpavam o chão enquanto gente como ele dormia. 2 mulheres que se ajudavam na madrugada. 2 mulheres que criaram filhos e venceram na vida apesar de tudo. Por isso estou aqui, Eugênio disse, a voz saindo rouca de emoção. Andressa me pediu para ver se o banco que ela ajudou a limpar, que ela ajudou a construir acordando de madrugada, trata pessoas simples com dignidade hoje. Ela queria saber se o mundo mudou. Ele olhou ao redor, para Ricardo, para Fábio, para Lúcia, para todos que riram dele, para todos que o ignoraram, para todos que aplaudiram quando mandaram ele sair. E eu descobri, ele disse simplesmente, descobri que não mudou nada. Ricardo tentou falar, mas as palavras morreram na garganta. Fábio olhou para o chão. Lúcia cobriu o rosto com as mãos. A vergonha era tão grande que parecia uma coisa física pesando sobre todo mundo. Daniela se aproximou de Eugênio e segurou as mãos dele. Senhor Eugênio, em nome da minha mãe, em nome de todas as mulheres que trabalharam na sombra, obrigada. Obrigada por Andressa ter salvado ela. E obrigada por vir aqui fazer essa promessa. Eugênio não conseguiu segurar mais. Chorou. Chorou pelas 2 mulheres que limpavam o banco de madrugada. Chorou pela esposa que partiu. Chorou pela promessa que estava cumprindo mesmo custando sua dignidade. E foi nesse momento que Ricardo percebeu a dimensão do erro que tinha cometido. Não tinha humilhado um velho qualquer. Tinha humilhado a memória de alguém que ajudou a construir aquele lugar. Tinha cuspido em cima de uma história de amor e superação. Klaus se aproximou e pegou alguns documentos que ainda estavam na pasta. Quando viu o que estava escrito ali, seu rosto mudou completamente. Ricardo, ele disse com uma voz gelada, precisamos conversar. Agora. Porque aqueles documentos revelavam algo que ia mudar absolutamente tudo. Klaus segurava os documentos com as mãos tremendo. Não de emoção, de choque puro. Ele era investidor há 30 anos. Tinha visto fortunas sendo construídas e destruídas. Conhecia os maiores empresários do mundo. Mas o que estava lendo naqueles papéis amarelados ia muito além de qualquer coisa que tinha testemunhado. Ricardo, ele repetiu, a voz saindo mais dura dessa vez. Precisamos conversar em particular, agora. Ricardo tentou manter a compostura, mas o suor começava a aparecer na testa. Klaus, seja o que for, podemos resolver aqui mesmo. Não, não podemos. Klaus olhou para Eugênio com uma expressão que misturava respeito e algo próximo de reverência. Senhor, o senhor poderia nos acompanhar até a sala de reuniões? Eugênio limpou as lágrimas que ainda escorriam e assentiu em silêncio. Daniela imediatamente se posicionou ao lado dele, como se estivesse protegendo. Fábio e Lúcia observavam de longe, percebendo que algo muito sério estava prestes a acontecer. O pequeno grupo caminhou até a sala de reuniões principal. Ricardo ia na frente tentando entender o que tinha dado errado. Klaus segurava os documentos como se fossem bombas prestes a explodir. Daniela apoiava levemente Eugênio pelo braço. Outros investidores do grupo seguiam atrás, curiosos e tensos. A porta se fechou atrás deles. Ricardo ficou de pé, tentando manter o controle da situação. Klaus, acho que está havendo um mal-entendido. Mal-entendido? Klaus colocou os documentos sobre a mesa de vidro com força suficiente para fazer barulho. Você sabe quem é este homem? Um ex-funcionário ou algo assim? Ex-funcionário? Klaus soltou uma risada sem humor nenhum. Ricardo, este homem é Eugênio Cardoso Silva.
E você não faz a menor ideia do que isso significa, faz? Ricardo sentiu o sangue gelar. Aquele nome. Já tinha ouvido aquele nome em algum lugar. Nos documentos antigos do banco. Nas atas históricas. Mas não conseguia conectar onde exatamente. Klaus pegou um dos papéis e começou a ler em voz alta. Escritura de Constituição do Banco Imperial. Fundado em 1985. Sócios fundadores: Eugênio Cardoso Silva, Andressa Maria Silva. O mundo pareceu parar de girar ao redor de Ricardo. Fundador. Aquele velho humilde que ele tinha ordenado para sair. Aquele homem que ele tinha humilhado na frente de todo mundo. Era um dos fundadores do banco. Não pode ser, Ricardo sussurrou, mas a voz saiu sem força nenhuma. Pode e é, Klaus continuou. Mas espera, fica melhor. Ele pegou outro documento. Acordo de transferência de ações datado de 15 anos atrás. Eugênio Cardoso Silva transfere gestão do banco, mas mantém... Meu Deus. Ricardo. Ele mantém 62% das ações. O silêncio que caiu na sala era do tipo que esmaga. Ricardo precisou se apoiar na cadeira para não cair. 62%. Isso significava que Eugênio era o controlador, o verdadeiro dono, o homem que tinha poder absoluto sobre tudo. Ele é seu chefe, Daniela disse simplesmente. Sempre foi. Ricardo olhou para Eugênio como se estivesse vendo um fantasma. O idoso continuava ali, com aquela roupa simples, aquela pasta velha. Mas agora cada detalhe tinha um significado completamente diferente. Não era um velho teimoso. Era o homem que construiu tudo aquilo com as próprias mãos. Senhor Eugênio, Ricardo tentou falar, mas a voz saía estrangulada. Eu não sabia. Não sabia? Eugênio finalmente falou. E havia uma tristeza profunda naquela voz. E isso faz diferença? Você só me trataria com respeito se soubesse que sou dono do banco? A pergunta cortou como lâmina. Ricardo não tinha resposta. Porque a verdade era exatamente essa. Ele tinha julgado pela aparência. Tinha decidido em segundos que aquele homem não merecia atenção, não merecia respeito, não merecia dignidade. Klaus continuou folheando os documentos. Tem mais. Muito mais. Ele encontrou um papel que parecia ser mais recente. Testamento de Andressa Maria Silva. Deixa clara uma cláusula específica sobre a gestão do banco. Que cláusula? Um dos outros investidores perguntou. Klaus leu devagar, cada palavra pesando toneladas. As ações do Banco Imperial devem permanecer com Eugênio Cardoso Silva enquanto ele viver, sob a condição de que a instituição mantenha os valores de dignidade humana e respeito ao próximo que nortearam sua fundação. Caso a administração do banco viole estes princípios fundamentais, as ações devem ser vendidas e os recursos destinados a instituições que honrem a memória das pessoas simples que ajudaram a construir esta nação. Ricardo sentiu as pernas falharem. Ele entendeu imediatamente. Eugênio não tinha vindo ali apenas por uma promessa sentimental. Tinha vindo testar se o banco merecia continuar existindo. E ele, Ricardo, tinha falhado no teste da pior forma possível. Então foi isso, Daniela disse, as peças se encaixando na cabeça dela. Andressa pediu para o senhor vir aqui ver se o banco que vocês construíram ainda honrava os valores que ela defendia. Eugênio assentiu lentamente. Quando construímos este lugar, Andressa e eu tínhamos um sonho. Não era só um banco. Era uma instituição que trataria todo mundo com dignidade. Ricos, pobres, empresários, faxineiros. Todo mundo igual. Ele olhou ao redor da sala luxuosa. Andressa dizia que a gente nunca podia esquecer de onde veio. Que ela limpou esses mesmos chãos antes de poder ser dona deles. Que cada pessoa que entra aqui merece respeito, porque não sabemos a história que cada um carrega. Ricardo afundou na cadeira. Toda a arrogância tinha evaporado. Restava apenas o peso esmagador da vergonha e do medo. Medo de perder tudo. Medo das consequências. Medo de ter destruído em algumas horas o que levou décadas para construir. Senhor Eugênio, Klaus disse com respeito genuíno. O que o senhor pretende fazer? Eugênio ficou em silêncio por longos segundos. Olhou para os documentos espalhados na mesa. Olhou para Ricardo destruído na cadeira. Olhou para Daniela que segurava a foto da mãe dela com Andressa. E então falou com uma voz que carregava o peso de décadas de trabalho e amor.
Andressa me fez prometer 3 coisas antes de partir. A primeira, voltar ao banco vestido como ela ia trabalhar, para testar se as pessoas mudaram. Todo mundo esperou em silêncio. A segunda, se o banco ainda tratasse pessoas simples com crueldade, eu devia usar minha posição para mudar isso. Não com raiva, não com vingança, mas com a força do exemplo. Ricardo levantou os olhos, esperançoso. Talvez houvesse uma chance de redenção. E a terceira, Eugênio continuou, pegando mais um documento da pasta, era criar uma fundação com metade de todas as ações do banco. Uma fundação que ofereceria oportunidades para pessoas como Andressa, como Conceição, como todas as mulheres e homens que trabalham na sombra para que gente como vocês possa brilhar na luz. Daniela começou a chorar novamente. A beleza daquele plano era devastadora. Andressa não queria vingança, queria transformação. Fundação Andressa e Conceição, Eugênio disse, estendendo o documento para Daniela. Para homenagear sua mãe e minha esposa, para que a história delas não seja esquecida. Daniela pegou o documento com mãos trêmulas e leu. Era tudo oficial, tudo preparado, tudo esperando apenas ser executado. Metade do banco, 31% das ações, seriam destinadas para uma fundação que mudaria a vida de milhares de pessoas. Mas tem uma condição, Eugênio disse, olhando diretamente para Ricardo. O banco precisa mudar, de verdade. Precisa voltar a honrar os valores que Andressa defendia. Precisa tratar cada pessoa que entra aqui com a mesma dignidade, independente de como estão vestidas. Ricardo assentiu desesperado. Vai mudar. Eu prometo. Vai mudar tudo. Não é você quem vai mudar. Klaus interveio com firmeza. Porque você não vai mais estar aqui. Ricardo ficou pálido. Como? Você falhou no teste mais básico de liderança. Falhou em tratar um ser humano com respeito. E pior, fez isso em público, humilhando alguém na frente de funcionários e clientes. Klaus olhou para os outros investidores. Concordam? Todos acenaram. A decisão estava tomada. Daniela. Klaus se virou para ela. Você estaria disposta a assumir a presidência? Ela olhou para Eugênio, procurando aprovação. Ele sorriu pela primeira vez desde que entrou no banco naquele dia. Acho que sua mãe e Andressa ficariam muito orgulhosas. E foi naquele momento que todos na sala entenderam que não estavam apenas testemunhando uma mudança de gestão. Estavam testemunhando o cumprimento de uma promessa feita por 2 mulheres que limpavam o chão na madrugada e sonhavam com um mundo mais justo. A história ainda não tinha terminado, mas já tinha mudado para sempre. A notícia do que aconteceu na sala de reuniões se espalhou pelo banco como fogo. Fábio e Lúcia estavam pálidos perto da recepção, sabendo que suas carreiras estavam por um fio. Marcelo e Túlio conversavam baixo, sentindo o peso da vergonha. Outros funcionários sussurravam entre si, tentando processar a dimensão do erro coletivo que tinham cometido. Quando as portas da sala se abriram, todos ficaram em silêncio. Eugênio saiu apoiado por Daniela. Klaus vinha logo atrás com uma expressão séria. Ricardo saiu por último, completamente destruído, carregando uma caixa com seus pertences pessoais. A cena era autoexplicativa. Atenção a todos, Klaus anunciou no meio do saguão, a voz ecoando pelo espaço. Tenho comunicados importantes a fazer. Funcionários se aproximaram. Clientes pararam o que estavam fazendo. O banco inteiro parou para ouvir. Primeiro, Ricardo Mendes foi afastado da presidência com efeito imediato. Daniela Ferreira assumirá o cargo a partir de agora. Alguns funcionários arregalaram os olhos. Outros olharam para o chão envergonhados. Lúcia começou a chorar baixinho. Segundo, Klaus continuou. Quero apresentar a vocês o senhor Eugênio Cardoso Silva, fundador e controlador majoritário deste banco. O homem que construiu tudo isso que vocês veem aqui. O silêncio que caiu foi absoluto. Alguns funcionários cobriram a boca com as mãos. Outros sentiram as pernas bambearem. Fábio se apoiou no balcão completamente pálido. Todos tinham visto a humilhação. Todos tinham participado ou aplaudido. E agora descobriam que tinham humilhado o próprio fundador. Eugênio deu um passo à frente. Sua voz saiu mansa, mas cada palavra carregava décadas de sabedoria e dor. Não vim aqui para demitir ninguém. Não vim para castigar.
Vim cumprir uma promessa que fiz para minha esposa Andressa nos últimos dias que tivemos juntos. Ele fez uma pausa, controlando a emoção. Conheci Andressa quando ela tinha 17 anos e eu 19. Ela limpava este banco de madrugada. Eu trabalhava na lavoura. Nos conhecemos num ponto de ônibus. Ela voltava do trabalho no mesmo horário que eu ia começar o meu dia. Daniela se aproximou e segurou levemente o braço dele, dando apoio. Eugênio sorriu agradecido e continuou. Andressa era a pessoa mais especial que já existiu. Não porque era bonita, embora fosse a mulher mais linda que já vi. Não porque era inteligente, embora fosse a mais sábia. Mas porque via beleza onde ninguém via. Via valor em cada pessoa. Via possibilidade onde outros viam apenas impossível. Uma funcionária jovem começou a chorar. Ela tinha acabado de entrar no banco e tinha testemunhado a humilhação sem fazer nada. Um dia, Eugênio continuou, Andressa chegou em casa chorando. Contou que um gerente riu dela quando descobriu que era faxineira. Disse que ela nunca seria nada, que ia morrer limpando sujeira dos outros. Fábio sentiu uma facada no peito. Ele tinha feito exatamente a mesma coisa algumas horas atrás. Eu segurei a mão dela naquela noite e prometi que a gente ia construir algo diferente. Um lugar onde ninguém seria julgado pela roupa. Onde limpeza seria tão honrada quanto presidência. Onde cada ser humano teria o mesmo valor. Eugênio olhou ao redor, vendo rostos emocionados, envergonhados, transformados. Trabalhamos juntos por décadas. Eu na lavoura, Andressa nos estudos. Ela estudava de madrugada depois de limpar o banco. Fez faculdade trabalhando. Formou-se em administração aos 30 anos. E juntos, criamos este banco com o dinheiro que juntamos centavo por centavo. Klaus pegou outro documento e mostrou para todos verem. O primeiro depósito do Banco Imperial foi feito por Andressa Maria Silva. R$ 500 economizados em 3 anos de trabalho como faxineira. A revelação atingiu todo mundo como soco. O banco não tinha sido construído com dinheiro de ricos. Tinha sido construído com suor de gente simples, com economia de quem sabia o valor de cada centavo. Andressa fazia questão de chegar no banco todo dia. Eugênio disse, a voz embargando. Mesmo depois que a gente cresceu, mesmo depois que ficamos bem de vida. Ela cumprimentava cada faxineiro pelo nome, sentava para tomar café com o pessoal da limpeza. Dizia que eles eram as pessoas mais importantes do banco, porque mantinham a dignidade do lugar. Lúcia desabou a chorar. Ela lembrou de como tinha ignorado Eugênio, de como tinha mentido dizendo que o sistema estava fora do ar, de como tinha tratado ele como se fosse invisível. Quando Andressa ficou doente, Eugênio continuou, e agora lágrimas escorriam livremente pelo rosto dele. Ela não ficou triste por ela. Ficou triste pelas pessoas que ainda eram tratadas como ela foi tratada quando jovem. Ele parou, respirou fundo e continuou com a voz quebrada. Nos últimos dias ela estava fraca, muito fraca, mas me chamou perto da cama e segurou minha mão com toda a força que tinha. O banco inteiro estava chorando agora. Até os seguranças tinham lágrimas nos olhos. Ela disse, amor, promete uma coisa para mim? Eu respondi que prometia qualquer coisa. Aí ela falou, volta no banco vestido simples, do jeito que eu ia trabalhar. Vê se as pessoas mudaram. Vê se o mundo que a gente sonhou existe de verdade. Eugênio limpou as lágrimas com a manga da camisa. Eu prometi, e vim aqui cumprir. Vim descobrir se o banco que construímos com tanto amor ainda honra a memória da menina de 17 anos que limpava o chão sonhando com um mundo melhor. Daniela deu um passo à frente, segurando a foto da mãe dela com Andressa. Minha mãe me contava que Andressa cantava enquanto limpava. Dizia que ela transformava aquele trabalho duro em algo bonito, que ela ria mesmo cansada, que ajudava quem precisava mesmo não tendo quase nada. Sua mãe Conceição era igual, Eugênio disse com um sorriso triste. As duas eram irmãs de alma, sofreram juntas, sonharam juntas, e agora vão ser homenageadas juntas. Klaus pegou o documento da fundação e leu em voz alta. Fundação Andressa e Conceição. Objetivo: oferecer educação, capacitação e dignidade para pessoas em situação de vulnerabilidade. Valores: respeito, igualdade e reconhecimento do valor de cada ser humano. Capital inicial:
31% das ações do Banco Imperial, equivalentes a aproximadamente 200 milhões de reais. O valor era tão grande que ninguém conseguiu processar direito. 200 milhões destinados para ajudar gente simples, para dar oportunidade para quem nunca teve, para honrar duas mulheres que limpavam chão na madrugada. Mas tem mais, Eugênio disse. A fundação vai funcionar neste banco, no último andar. E sabe quem vai trabalhar lá? As pessoas que hoje fazem limpeza, segurança, manutenção, vão ser treinadas, capacitadas e vão ajudar outras pessoas como elas. Marcelo e Túlio se entreolharam, incrédulos. Eles que tinham zombado de Eugênio na entrada, agora estavam sendo incluídos em algo muito maior. Andressa sempre dizia, Eugênio continuou, que todo mundo merece uma segunda chance, que erro não define pessoa, que o que define é o que a pessoa faz depois do erro. Ele olhou para Fábio, para Lúcia, para os seguranças, para todos que tinham participado da humilhação. Hoje vocês erraram. Erraram feio. Mas eu não vim aqui para acabar com a vida de ninguém. Vim plantar uma semente. A semente que Andressa plantou em mim quando me ensinou que dignidade não se veste, se carrega no coração. Fábio se aproximou tremendo. Senhor Eugênio, eu não tenho palavras. Fui cruel. Fui desumano. Não mereço nem olhar na sua cara. Merece sim, Eugênio respondeu. Porque Andressa me ensinou que todo mundo carrega uma história. E que às vezes as pessoas são cruéis porque estão com medo. Medo de não serem importantes. Medo de perderem o pouco que têm. Ele colocou a mão no ombro de Fábio. Você pode mudar. Pode ser diferente. Pode honrar a memória de Andressa tratando cada pessoa que entrar aqui como se fosse a coisa mais importante do mundo. Fábio desmoronou. Abraçou Eugênio e chorou como criança. Lúcia se aproximou também, destruída pela vergonha e pela possibilidade de redenção que estava sendo oferecida. Daniela então anunciou: a partir de hoje, todo funcionário deste banco vai passar por um treinamento sobre dignidade humana. Vamos aprender a história de Andressa e Conceição. Vamos entender que cada pessoa que entra aqui carrega uma vida inteira de experiências que não conhecemos. Klaus completou. E uma vez por mês, eu e os outros investidores vamos trabalhar um dia como faxineiros, seguranças ou atendentes, para nunca esquecermos que não somos melhores que ninguém. Apenas tivemos oportunidades diferentes. Eugênio sorriu através das lágrimas. Era exatamente isso que Andressa sonhava. Não vingança, não punição, mas transformação. Mudança real que vinha de dentro para fora. Andressa, ele sussurrou olhando para cima. Conseguimos, amor. Plantamos a semente que você queria. E ali, naquele banco que nasceu da economia de uma faxineira e do sonho de um lavrador, começou algo que mudaria não só aquela instituição, mas todas as pessoas que ali trabalhavam. Porque às vezes, uma promessa cumprida tem mais poder que 1000 discursos. Depois dos anúncios, Eugênio se dirigiu até o caixa principal. Daniela o acompanhou, agora não apenas como investidora, mas como nova presidente comprometida com a mudança. Ele tirou da pasta um formulário preenchido à mão, com aquela letra tremida de quem já viveu muito. Preciso fazer uma transferência, ele disse para a atendente que o havia ignorado horas atrás. A jovem, de olhos ainda inchados de tanto chorar, mal conseguia olhar para ele. Senhor Eugênio, me desculpe tanto. Está perdoada, ele disse com gentileza. Agora me ajuda com isso aqui. A transferência era de um valor que fez a atendente piscar várias vezes para confirmar que estava lendo certo. 50 milhões de reais, da conta pessoal dele para a recém-criada Fundação Andressa e Conceição. Era o dinheiro que tinha vindo buscar. O último presente que daria em nome da esposa. Andressa economizou cada centavo desse valor. Ele explicou para Daniela. Dizia que quando partisse, eu devia usar para o sonho dela. Para ajudar gente como vocês duas foram um dia. Daniela precisou se sentar. O peso daquela generosidade era difícil de carregar. 50 milhões que mudariam milhares de vidas. E tudo porque uma faxineira de 17 anos sonhou com um mundo mais justo. Enquanto a transação era processada, uma movimentação diferente aconteceu perto da área de serviço. Uma mulher de aproximadamente 60 anos, usando o uniforme de limpeza,
Estava parada na porta que dava acesso ao saguão. Ela segurava um pano na mão, mas não limpava nada. Apenas observava Eugênio de longe, com uma expressão que misturava choque, emoção e algo parecido com reconhecimento. Fábio a viu e fez sinal para ela voltar. Rosa, não é hora de limpeza agora. Mas Rosa não se moveu. Continuou olhando para Eugênio como se estivesse vendo um fantasma. Ou uma resposta para algo que carregou a vida inteira. Daniela percebeu. Senhor Eugênio, acho que aquela senhora quer falar com o senhor. Ele se virou e viu Rosa. Por alguns segundos, os dois apenas se olharam. Então algo mudou no rosto dele. Um reconhecimento. Uma memória voltando. Rosa, ele disse baixinho. Rosa Mendes? A mulher assentiu com a cabeça, as lágrimas já escorrendo. Soltou o pano e caminhou devagar até ele, as pernas tremendo como se fosse desabar a qualquer momento. Senhor Eugênio, ela disse com a voz embargada. O senhor veio. Depois de tanto tempo, o senhor veio. Todo mundo no banco parou para observar. Tinha algo naquele encontro que era diferente, que era mais profundo. Você trabalha aqui? Eugênio perguntou segurando as mãos dela. Trabalho há 30 anos, na limpeza, igual a dona Andressa trabalhou. A menção do nome de Andressa fez Rosa desabar completamente. Ela caiu de joelhos ali mesmo, no meio do saguão, chorando de uma forma que partia o coração de quem via. Eugênio se ajoelhou também, não ligando para a idade, para as dores no corpo, para nada. Apenas segurou Rosa enquanto ela chorava como se tivesse guardado aquilo por uma vida inteira. Ela salvou minha filha, Rosa disse entre soluços. Dona Andressa salvou minha filha e eu nunca consegui agradecer. O saguão ficou em silêncio absoluto. Daniela se aproximou devagar. Outros funcionários também. Todos queriam entender aquela história. Como assim? Eugênio perguntou suavemente. Rosa limpou as lágrimas, mas elas continuavam caindo. Faz 25 anos. Eu trabalhava aqui de madrugada. Igual a dona Andressa trabalhou. Minha filha tinha 8 anos. E estava com uma condição delicada. Precisava de tratamento urgente, mas eu não tinha dinheiro. Não tinha convênio. Não tinha nada. Ela parou para respirar, o peito subindo e descendo com dificuldade. Um dia, dona Andressa chegou cedo no banco. Ela já era dona na época, mas sempre chegava antes de todo mundo. Me viu chorando no banheiro. Sentou do meu lado, ali no chão frio, e perguntou o que tinha acontecido. Eugênio sentia as lágrimas escorrendo pelo próprio rosto. Ele conhecia essa história. Andressa tinha contado para ele. Mas ouvir do outro lado era diferente. Era real de uma forma que doía mais. Eu contei tudo, Rosa continuou. Contei que minha filha precisava de tratamento e que eu não conseguia pagar. Dona Andressa me olhou nos olhos e disse uma coisa que nunca esqueci. Ninguém vai deixar sua filha sem tratamento. Eu não deixo. Daniela cobriu a boca com as mãos. O padrão estava se repetindo. Andressa ajudando. Sempre ajudando. Ela pagou tudo, Rosa disse, a voz quebrando de novo. O tratamento completo, durante 2 anos, até minha filha ficar boa. E sabe o que ela pediu em troca? O quê? Alguém perguntou do grupo que se formou ao redor. Pediu para eu prometer que um dia, se pudesse, ia ajudar outra mãe que estivesse na mesma situação. Disse que bondade não se paga, se multiplica. O choro era geral agora. Funcionários, clientes, seguranças, todo mundo chorando pela mulher que não estava mais ali, mas que tinha tocado tantas vidas. Eu prometi, Rosa continuou. E cumpri. Já ajudei 5 mães ao longo desses anos. Com pouco, com muito pouco. Mas ajudei porque prometi para a dona Andressa. Eugênio abraçou Rosa com força. Ela ficaria tão orgulhosa de você. Eu nunca consegui agradecer direito. Rosa chorou no ombro dele. Ela partiu antes que eu pudesse dizer o quanto ela mudou minha vida. O quanto ela salvou minha família. Ela sabia, Eugênio disse, a voz saindo em sussurro. Andressa sempre soube quando fazia diferença na vida das pessoas. Não precisava de agradecimento. Precisava ver o mundo melhorando. Daniela se ajoelhou ao lado dos dois. Rosa, sua filha ficou bem? Rosa sorriu através das lágrimas. Ficou. Hoje ela é médica. Trabalha num hospital público ajudando outras crianças. Tudo por causa de dona Andressa.
A revelação era tão bonita, tão perfeita, tão cheia de propósito que ninguém conseguia parar de chorar. Uma faxineira ajudada por outra faxineira. Uma menina salva que se tornou médica para salvar outras. Uma promessa que se multiplicou em bondade durante décadas. Rosa, Eugênio disse, ajudando ela a se levantar. A Fundação Andressa e Conceição acabou de ser criada. E você vai ser a primeira funcionária. Rosa arregalou os olhos. Eu? Você. Porque entende melhor que ninguém o que Andressa tentou construir. Entende o valor de uma mãe desesperada. Entende o poder de uma segunda chance. Daniela concordou imediatamente. O primeiro projeto da Fundação vai ser exatamente isso. Ajudar mães que precisam de tratamento para os filhos. E você vai coordenar. Rosa mal conseguia ficar em pé. A emoção era grande demais. Mas eu só tenho até o ensino médio. Eu não sei coordenar nada. Você sabe o mais importante, Eugênio disse. Sabe sentir a dor do outro. E isso não se aprende em faculdade nenhuma. Fábio se aproximou, ainda destruído pela culpa. Senhor Eugênio, Rosa é a melhor funcionária que este banco já teve. Ela cuida de todo mundo. Ajuda quem precisa. E eu nunca dei o valor que ela merecia. Agora vai dar, Daniela disse com firmeza. A partir de hoje, todo mundo neste banco vai entender que não existe trabalho pequeno. Existe trabalho mal valorizado. Rosa abraçou Eugênio mais uma vez. Dona Andressa está vendo tudo lá de cima. Está sorrindo. Eu sei que está. Está sim, ele respondeu. E deve estar planejando mais milagres ainda. Naquele momento, o celular de Daniela tocou. Ela atendeu e a expressão dela mudou completamente. Ficou pálida. As mãos tremeram. Senhor Eugênio, ela disse com voz estranha. Tem alguém na recepção. Alguém que precisa falar com o senhor urgentemente. Quem? Daniela olhou para ele com uma expressão que misturava choque e algo impossível de decifrar. Disse que é a filha de Rosa, a médica, e que tem uma informação sobre Andressa que vai mudar tudo o que achamos que sabíamos. O saguão inteiro ficou em silêncio. Rosa ficou pálida. Eugênio sentiu o coração acelerar, porque tinha algo naquele tom de voz. Algo que dizia que a história ainda não tinha terminado, que faltava uma peça que ia mudar absolutamente tudo. A mulher que entrou no banco tinha uns 33 anos. Vestia jaleco médico, como se tivesse saído direto do plantão. Carregava uma pasta de couro, não velha como a de Eugênio, mas claramente usada com carinho. Quando Rosa a viu, desabou a chorar novamente. Mãe, a mulher disse correndo para abraçá-la. Vim assim que soube. Marina, Rosa segurou o rosto da filha com as duas mãos. Como você soube que ele estava aqui? Vi nas redes sociais. Todo mundo está compartilhando. O fundador do banco sendo humilhado e a verdade sobre Dona Andressa. Marina olhou para Eugênio com os olhos marejados. Senhor Eugênio, eu sou Marina, a menina que Dona Andressa salvou. Eugênio se aproximou devagar, ainda processando. Você é a filha da Rosa? Sou. E vim aqui porque tenho algo que pertence ao senhor. Algo que Dona Andressa me deixou há alguns meses, com uma instrução muito específica. O coração de Eugênio disparou. Como assim? Marina abriu a pasta e tirou de dentro um envelope lacrado. Não era um envelope qualquer. Era feito de um papel especial, daqueles que Andressa usava para ocasiões importantes. No verso, estava escrito com a letra dela. Para Eugênio, abrir quando ele cumprir a promessa. Meu Deus, Daniela sussurrou. Marina explicou com a voz embargada. Dona Andressa me procurou meses atrás. Disse que estava se preparando para partir e que tinha algo importante para deixar guardado. Pediu para eu entregar essa carta ao senhor no dia em que soubesse que tinha ido ao banco testar se as pessoas mudaram. Ela sabia. Eugênio sussurrou, as mãos tremendo. Ela sabia que eu viria. Ela sabia de tudo. Marina confirmou. Disse que o senhor era o homem mais honrado do mundo, que cumpriria a promessa mesmo que doesse, e que quando cumprisse, eu devia encontrar o senhor e entregar isso. Eugênio pegou o envelope com uma reverência quase religiosa. Sentou-se em uma das poltronas, a mesma onde tinha sido humilhado horas atrás. Agora, todo mundo se aproximava para testemunhar aquele momento. Não por curiosidade, por respeito, por amor àquela mulher que tocou tantas vidas.
Com mãos tremendo, ele abriu o envelope. Dentro havia uma carta escrita à mão. A letra de Andressa, ainda firme apesar da condição delicada que ela enfrentava nos últimos dias. Eugênio começou a ler em voz alta, porque sabia que aquelas palavras não eram só para ele. Eram para todos ali, para o mundo. Meu amor, se você está lendo isso, significa que cumpriu a promessa. Significa que teve coragem de voltar ao banco vestido simples, do jeito que eu ia trabalhar, e enfrentou tudo que eu enfrentei. Sei que doeu. Sei que te humilharam. Sei que quiseram te fazer sentir pequeno. Perdoe eles, porque não sabem o que fazem. Quero que saiba uma coisa que nunca te contei direito. Quando tinha 17 anos, e aquele gerente riu de mim, disse que eu nunca seria nada. Eu chorei muito naquela noite, mas não chorei de vergonha. Chorei de determinação, porque naquele momento decidi que ia provar que ele estava errado. Não para ele, para mim mesma. E você me ajudou. Você, que me encontrou naquele ponto de ônibus com os olhos ainda inchados de chorar. Você, que não me julgou por limpar chão. Você que me tratou como rainha mesmo eu sendo faxineira. Você me ensinou que dignidade não está no trabalho que a gente faz. Está em como a gente faz. A voz de Eugênio falhou. Daniela colocou a mão no ombro dele, dando força. Ele respirou fundo e continuou. Construímos algo lindo juntos. Não foi só o banco. Foi uma família. Foram valores. Foi um jeito de ver o mundo onde cada pessoa importa. E agora preciso que você continue sem mim. Sei que dói. Sei que está doendo agora. Mas você não está sozinho. Olhe ao redor. Quantas pessoas tocamos? Quantas rosas ajudamos? Quantas Marinas salvamos? Quantas Conceições seguramos a mão na madrugada? Não foram poucas. Foram centenas. E cada uma delas vai multiplicar o bem que plantamos. A fundação que você vai criar não é sobre mim. É sobre todas as meninas de 17 anos que estão limpando o chão neste exato momento sonhando com um futuro melhor. É sobre todas as mães desesperadas que não sabem como vão pagar o tratamento dos filhos. É sobre todos os Eugênios do mundo que merecem ser tratados com respeito. Amor, você me deu a vida mais feliz que alguém poderia ter. Você transformou uma faxineira em rainha. Não porque me deu dinheiro, porque me deu dignidade. E agora eu sei que você vai fazer o mesmo por milhares de outras pessoas. Eugênio parou. Precisou limpar as lágrimas que caíam sem parar. Todo mundo no banco chorava. Rosa se apoiava em Marina. Daniela cobria o rosto. Fábio e Lúcia estavam destruídos. Até os seguranças tinham lágrimas escorrendo. Tenho um último pedido. Ele continuou lendo. Quando inaugurarem a sede da fundação, quero que coloquem uma placa na entrada. Não com meu nome, com uma frase que aprendi com minha mãe. Ninguém é pequeno quando o coração é grande. Porque é isso que quero que as pessoas entendam. Não importa o trabalho, não importa a roupa, não importa a conta bancária. O que importa é o tamanho do coração. E você, meu amor, tem o maior coração que já conheci. Obrigada por me amar. Obrigada por me respeitar. Obrigada por transformar meu sofrimento em propósito. Obrigada por cumprir essa promessa mesmo sabendo que ia doer. Vou estar sempre com você. Em cada pessoa que a fundação ajudar, em cada mãe que sorrir de alívio, em cada criança que tiver uma chance, estarei lá. Você não falhou comigo. Você honrou cada segundo que tivemos juntos. Te amo hoje, amanhã e sempre. Sua Andressa. O silêncio que seguiu foi profundo. Sagrado. Ninguém conseguia falar. Ninguém conseguia se mexer. Era como se Andressa tivesse voltado uma última vez para abraçar todo mundo ali. Eugênio dobrou a carta com cuidado e guardou no bolso da camisa, próximo ao coração. Levantou-se devagar e olhou ao redor, para cada funcionário, para cada cliente, para cada pessoa que testemunhou aquele dia. Andressa tinha razão, ele disse com a voz firme, apesar das lágrimas. A gente não é pequeno quando o coração é grande. E hoje descobri que existem muitos corações grandes aqui. Olhou para Rosa. Você que multiplicou a bondade que recebeu. Olhou para Marina. Você que virou médica para salvar outras crianças. Olhou para Daniela. Você que teve coragem de enxergar o errado e lutar pelo certo. Olhou para Fábio e Lúcia. Vocês que erraram, mas estão dispostos a mudar. E olhou para todos os outros.
E cada um de vocês que está aqui agora, testemunhando que o mundo pode ser diferente. Daniela se aproximou. Senhor Eugênio, a placa que Dona Andressa pediu vai estar na entrada da fundação amanhã mesmo. E vamos fazer mais, Klaus anunciou. Todo ano, no dia de hoje, este banco vai fechar por um dia inteiro. E sabe para quê? Para que todos os funcionários trabalhem como voluntários na fundação. Para nunca esquecerem de onde viemos. Marina sorriu através das lágrimas. Minha mãe e Dona Andressa estariam tão felizes. Estão, Rosa disse com convicção. Estão vendo tudo. E estão sorrindo. Eugênio olhou para o teto do banco como se pudesse ver através dele até o céu. Andressa, amor, cumprimos a promessa. O mundo não mudou todo, mas mudou aqui. E daqui vai se espalhar, igual você sempre sonhou. Ele então se virou para todos ali reunidos e disse as últimas palavras. As palavras que fechariam aquela história, mas abririam 1000 outras. Cada um de vocês que está aqui hoje foi tocado por essa história. E agora, vocês têm uma escolha. Podem voltar para casa e esquecer. Ou podem carregar isso no coração e fazer diferente. Podem olhar para a pessoa de roupa simples e ver um ser humano. Podem tratar o faxineiro com o mesmo respeito que tratam o presidente. Podem entender que dignidade não se veste. Se carrega. O saguão inteiro aplaudiu. Não era um aplauso de comemoração. Era um aplauso de compromisso. De promessa coletiva de fazer melhor. E quando Eugênio saiu daquele banco, pela segunda vez no mesmo dia, não saiu humilhado. Saiu como o homem que mudou uma instituição inteira com a força de uma promessa e a coragem de expor a própria dor. Na porta, ele parou e olhou para trás uma última vez. Viu Rosa sendo abraçada por Marina. Viu Daniela conversando com funcionários sobre mudanças. Viu Fábio ajudando uma senhora humilde que acabava de chegar. Viu o mundo sendo melhor. Conseguimos, Andressa. Ele sussurrou. Plantamos a semente que você queria. E em algum lugar, talvez entre as nuvens, ou talvez nos corações de todos que ouviram aquela história, Andressa sorria. Porque algumas promessas não terminam quando são cumpridas. Elas apenas começam a se multiplicar. ¿Cómo le decís tú? Resortera. Resortera. Resortera esto, mira. Ah, eso se llama mariquita. Le decía Se llama resortera. marica. Marica. Dime. Perdón. Me voy a llevar todo esto. ¿Verdad? Porque no a todos les sale lo mismo. Tengo una polla de espacio. Bueno, A ver, ven. podría venir en otro momento después de... Ven. Toma, te la presto. No me gusta. Tómala, No, chao, chao. Por eso te veo como mascota. Literal, creo que sale más fácil ahogarme. Es que una quiere hacer ejercicio. ¿En serio vas a nadar 1000 bloques? Es que una quiere hacer ejercicio, pues una es... fitness. Súbete. Hasta que me agarre una serpiente marina no me voy a subir. ¡Ey! Súbete. No, hasta que me hables como una persona humana y no como una mascota, no. Estaba hablando silenciada. Todo este rato le estuve hablando y él no me estaba escuchando porque no me había quitado el silencio. Lol. Ya, déjenme. Extraño a la Martu, chiquillo. Extraño a la Martu.
para que te pongas high tech. Mira mi cuerpo, siente mi botox. Ni siquiera me... Dame la mano. Te presento a Daniel, mi cirujana. Para que te emociones. Si quieres ser alguien, no quieres ser tú. Tienes que ser alguien que no seas tú. Quieres ser tú, no vas a ser nadie, solo serás tú. Alguien. Puedes ser tú, tienes que ser alguien que no seas tú. Quieres ser tú, no vas a ser nadie. Mira, ya llegó. Ay, escucho algo raro en el ambiente, como... no sé. Mira. No es la primera youtuber que me abandona. Hola, hola. Escucho como un... ¿Por qué no me quiere hablar? Un zumbido extraño. No entiendo qué... ¿Escuchas un zumbido? Sí, como un mosquito por ahí molestando. No sé. Un mosquito tratando de mascota a la gente, ¿eh? Eres mi mascota. Sería como raro. Mientras no me demuestres que puedes sobrevivir sola, eres una mascota. ¿Y yo por qué te tengo que demostrar? No, chao. Chao. Me voy a hacer mi cafetería. Mi cafetería mía. No de... Tu cafetería. Ajá, mi cafetería mía. Y solo tú vas a poder entrar a comer gratis. Todos los demás van a tener que pagar. Tú, Gina Mina, tú vas a ser la única que va a entrar gratis. Sí. Oh, va. Y va. para ti va a ser precio doble por decirme mascota, ¿ok? Mascota, no Pero puedes viste, vivir. viste, mira cómo me trata, me está invalidando. Es porque soy mujer, ¿cierto? Es porque soy mujer. Me está invalidando mis Asterisco, habilidades. muerde su comidita mientras ve el drama. Así que no voy a... Te ofrecimos ayuda, te ofrecí mi mochila y te enojaste porque te ofrecí la mochila. No, porque me dijiste, yo pregunté, entonces soy vikinga. ¿Y sabes qué me dijo? ¿Quieres saber qué me dijo? Me dijo, no, más bien mi mascota. Y yo existiendo ahí, ¿cómo que mascota? ¿Cómo que tu cuerpo? Mascota. No lo acepto para nada. Así que desde ahora, Gina Mina, solo con ella me llevo muy bien. Va. Ujú. Bueno, ¿qué hacemos con las camas, Gina? ¿Cuáles camas? Aquí en esta mochila traje muchas camas y muchas comidas. E Todavía ingredientes, no hay que tenemos empezar. casita. Todavía no tenemos casita. Pero hay que ir acomodando, ¿no? Pues sí, pero pues los encargados de la construcción se fueron de sabático. Yo estoy minando. Coveni, ascendiste de mascota a ingeniera. Comienza a construir una casa. Yo le hago caso a Gina. Tu mascota puedo ser, la de él no. La tuya sí. Pero yo no quiero que Gina, seas una mascota. Quiero que Gina, seas te una regalo- mujer libre, fuerte y Te hermosa. regalo este unicornio, toma. Acepto el traspaso por Bueno, ti. A ver, no puedo negar que sí pareces un unicornio. Claro, pero yo soy mascota solo para mujeres empoderadas, no para hombres que me definen solo por mis habilidades para matar a un mimic. Va, ¿quieres vivir aquí? Si tú quieres, ahora soy tu mascota. A ti te voy a hacer caso. Eres bienvenida a vivir aquí, te puedes hacer tu café por ahí. Pídele Ahí que tú ladre. eliges. No, ¿qué te pasa? ¿Acaso que los unicornios ladran? Mira, No si no sé, sabe, ¿tú has ni visto siquiera uno? sabe, cómo funciona la vida. ¿Has visto un unicornio? ¿Quién? Yo no, pero sí he visto unicornios. Y los unicornios no ladran. No lo sé. Bueno, entonces, ¿sí? Aquí puedes agarrar cositas aquí de los cofres. Y si ocupas ir a hacerte algo, pues. Mira, Reiki, adoptó una Yo soy la víbora. encargada de minería. La jefa Otra de más. minería de los vikingos. Otra. Ok. Pues ahorita ando explorando. Y Guau. Adal es Adal. Se Si te se- hace si muy se fácil porta adoptar mal. VTubers. Si se porta mal, jala la del cuerno, así, órale, para abajo. Defiéndeme.